Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Mais uma vez gravado, porque a internet, infelizmente, tem nos deixado no prego ultimamente. Não dá mais nem para reclamar, porque já virou rotina, né? Graças a Deus a gente tem pelo menos luz, né? Nos últimos dias nós estamos sem energia e a internet é consequência disso. Muito ruim nesse período e a gente sempre fazendo bate-bola gravado, depois a gente coloca nas redes sociais, lembrando que nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. O destaque hoje, a gente vai falar de futebol amador, vamos falar do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, do Terrão, o Terrão que tem algumas sedes que está paralisado, está suspenso, não está acontecendo, mas vai haver jogo no final de semana naquela sede onde os times pode comparecer, né? O acesso é melhor, então está acontecendo sim, deu uma parada em duas semanas, mas retornou. E vamos falar, lógico, do Varizão, 16 avos de final, aliás, 16 avos de final terminou, oitavas de finais, confrontos que, se o Santo Inverno deixar dia 4 de maio, a gente retoma com Varizão, tá certo? Então, o nosso programa, como eu falei, repito, acontece às segundas e sextas-feiras. É interessante quando a gente faz ao vivo, porque aí a galera interage. Mas aqui a gente está falando daquilo que a gente gosta, falando de futebol. E, lógico, também destaque o Campeonato Brasileiro, primeira divisão, começou com muitas polêmicas, muitos erros de arbitragem, treinadores expulsos, jogadores, dirigentes de um lado e de outro reclamando, ninguém ficou contente com a arbitragem nessa primeira rodada. Já no início do programa, trazer o boa noite de destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E meu destaque vai único e exclusivamente para o Campeonato Alemão, Bundesliga, para o Bayer Leverkusen conquistando seu primeiro título da história, sim, por incrível que pareça, seu primeiro título de Bundesliga. E parabenizar aqui todo o elenco, que atualmente é o melhor trabalho da Europa, se eu não me engano, o melhor trabalho da Europa em questão de campeonato nacional. E também ao Florian Wirtz, o garoto, que é o artilheiro, sem dúvida, da Bundesliga, o melhor jogador do Bayer Leverkusen e do campeonato inteiro. É o Bayer Leverkusen, 120 anos, esperou 120 anos para ganhar um campeonato alemão, ganhou a Bundesliga. E a torcida foi goleada, né, 5-0 em cima do Bremen. A torcida era só entrando em campo e os jogadores pedindo para ter calma, mas depois do quinto gol não teve. Invasão total, caíram nas graças da torcida, os jogadores. Ficou o campo da equipe do Leverkusen lotado de torcedores. Foi uma festa incrível, uma festa maravilhosa. Juanzinho, vamos começar. O nosso programa tem um lema, né? Muita informação e pouca enrolação, então que a gente vai direto ao assunto. Vamos começar falando de futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro só treinando, o Cruzeiro que visa as competições, ainda está no terrão, aliás, jogou só um jogo, né? E quando enxugar mais, talvez lá para o mês de maio vai ter os dois outros jogos. Se classificar, aí vai com força total, com os dois quadros, né? Com os dois quadros, e também com certeza no segundo semestre vai, Juan, vai entrar em algumas competições que acontecem no segundo semestre, com certeza o Cruzeiro vai participar, né? E a galera só treinando aí na areninha, e talvez no segundo semestre a gente tenha alguma novidade em relação a isso, alguma coisa aí para movimentar a galera aqui na Areninha. Mandar um abraço para todos os dirigentes do Cruzeiro, os presidentes, né, o Dedé e o compadre Elvis, o treinador Levi, todos os torcedores e jogadores do Cruzeirão da Massa. O Juanzinho Futebol Amador, o Terrão, como eu falei, deu uma pausa, alguns jogos foram adiados, alguns grupos estão suspensos, agora tem grupo que está se movimentando, está acontecendo alguns jogos meio que esporadicamente, Juan, e a gente vai ter nesse domingo, dia 21 de abril, na Arena Cordeirão, lá o acesso é bom, as duas equipes se prontificaram a comparecer, e o jogão de bola, Juan, é justamente o São Paulo, do São Bento, contra a equipe do Barras, né? Então,
O Barras ali falou que não tinha problema nenhum, nem o pessoal do São Paulo. Então esse jogo vai acontecer na Arena Cordeirão, ali na Alvaçã. Então, com certeza, lá dá para os times comparecerem. Há exemplo de outras sedes, né, que não tem como os times comparecerem e os jogos foram suspensos momentaneamente. Então, no decorrer dos nossos programas, com certeza nós traremos a tabela, né, os jogos, quando eles forem marcados, essa competição que tem uma organização do Yardes Cordeiro, do Edivando e também do Bena, o Benarte, ele que é diretor-geral da TV FP Esporte, que faz a cobertura total do Terrão e também do Farizão. Deixei a bola quicando para falar justamente do Farizão, o Farizão que teve o sorteio no último sábado, os 8 jogos, lembrando que o vencedor do jogo 1 pega o vencedor do jogo 2, do 3 pega o vencedor do jogo 4, do 5 pega o vencedor do jogo 6 e do 7 pega o vencedor do grupo 8. Lembrando que uma chave ficou do jogo 1 até o 4, de um lado e do outro, do 5 até o 8, para a gente conhecer. Desses 8 times que ficaram do jogo 1 até o jogo 4, daí sai um finalista. E os 8 que ficaram do jogo 5 até o jogo 8, também aí é um finalista, sai o outro finalista para a gente conhecer os 2 finalistas que vão decidir o Farizão. E o Juan vai falar todos os jogos dessa fase, né? Dessa fase do Farizão, começando pelo jogo 1, Juan. É o Real dos Paus Brancos contra o Barcelona do Chinelo. No jogo 2 a gente tem o PSV da Lagoa do Serrote contra o Arsenal da Sede. O jogo 3 é o Bahia, o Grêmio, não, o Bahia, só o Bahia mesmo, contra o Real Madrid do Pedregal, o franco favorito a ganhar essa competição. A gente tem no jogo 4 o Palmeiras do Riacho das Flores contra o São Gonçalo da Mutambeiras. No jogo 5 a gente tem o São Paulo do São Bento contra o Santos do Mulugu. No jogo 6, o Vasco da Lagoa do Giral contra o Grêmio da Bahia, que também é um time muito forte. No jogo 7, a gente tem o Palmeiras do Bom Jardim contra o Santana Esporte Clube. No jogo 8, o Cruzeiro de Nova Olinda contra o Baixada. O Cruzeiro do Barro Preto acabou se livrando do Baixada. Juan, eu não considero, eu considero um bom time o Real Madrid, mas para mim, hoje, o Baixada, para mim, é o favorito, um dos favoritos, né? Tem vários favoritos, mas para mim o mais forte, eu considero o Baixada, que o Baixada chega à final, e pode, quem sabe, ter uma final contra o Real Madrid, uma final, 2 times ali de Santana, tá certo? Essa competição que tem a premiação de R$20 mil, R$10 mil só para o primeiro colocado, o segundo colocado, R$5 mil, premiação até o quarto colocado, é o Farizão, primeira edição, né? Esse torneio, esse campeonato que tem muito parecido, né, ele deu possibilidade para todos os times do município e muito parecido com o Distritão, né? E pode ser que o Farizão tenha todos os anos e não apenas em anos de eleição, ou seja, de 4 em 4 anos, né? Nem Copa do Mundo, não é isso, Juan? Agora, Juan, vamos falar de futebol brasileiro, futebol profissional. O destaque é a Série A do futebol brasileiro, com muitas polêmicas. O Juan vai trazer todos os resultados da rodada de número 1, os 10 jogos, Juan. O Vitória perdeu de 1-0 para o Palmeiras. Aí foi o confronto do campeão da Série B do ano passado com o campeão da Série A. É um confronto de campeões, como acontece também lá na Premier League. O Cruzeiro 3-2 na equipe do Botafogo, inclusive o Botafogo saiu na frente. O Vasco 2-1 na equipe do Grêmio. O Vasco também saiu na frente, só que dessa vez não permitiu a virada. O Corinthians 0-0 com a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense fez 4-0 no Cuiabá e assim é o líder do campeonato. O Atlético Goianiense fez 2-1 no Flamengo, inclusive muita reclamação da arbitragem, inclusive um jogo maluco. Teve gol de falta, teve pênalti perdido, pênalti convertido e o resto é história. O Fluminense 2-2 com o Red Bull Bragantino. São Paulo perdeu 2-1 para o Fortaleza. O Internacional 2-1 no Bahia. Mais um jogo maluco. E o Criciúma 1-1 com o Juventude. Sem dúvida, uma primeira rodada digna de Brasileirão. Juanzinho, é a primeira rodada, né? Sempre tem isso. Os meios de comunicação, a imprensa,
nacional, nas mesas redondas, sempre coloca se o campeonato terminasse hoje, o líder era justamente o Atlético Paranaense, o Cruzeiro era o segundo, o Internacional em terceiro, o Vasco em quarto, o Flamengo em quinto, Fortaleza em sexto, o Palmeiras em sétimo. Esses 7 times conseguiram vencer os seus jogos, né? O Red Bull Bragantino em quinto, o Fluminense em oitavo, em nono, o Juventude em décimo, oitavo Bragantino, nono Fluminense, décimo Juventude, 11º Corinthians, 12º a equipe do Criciúma, o Atlético Mineiro aparece na 13ª colocação, o Botafogo na 14ª, o 15º é o Grêmio, o São Paulo na 16ª, treinador lá na corda bamba, na zona de rebaixamento a dupla Bavi, o Bahia abre a zona de rebaixamento, seguido do Atlético Goianiense, Vitória e a equipe do Cuiabá. Se terminasse assim, a CBF não acharia nada ruim, tá certo, caía times sem muita, aliás, com muita expressão no cenário nacional, mas não são aqueles times grandes que a gente conhece de torcida, né? Então, a CBF não se importaria caso terminasse desse jeito, tá certo, Lanzinho? Mas é apenas a primeira rodada, segunda rodada que já começa nessa terça-feira, o encontro de tricolores, Rio Tricolor Baiano, já tá, o pessoal lá já está reclamando do Rogério Ceni, porque perdeu o título para o seu arquival para o Vitória, perdeu esse jogo, inclusive jogando bem, melhor que o Inter, tomou uma virada, e nesse jogo, o Everton Ribeiro, a maior contratação da história do Bahia, pode ir para o banco, ele que está disputando vaga com o Cauri, ele que foi o melhor jogador do Bahia no ano passado. Então esse jogo na terça-feira, a gente tem um jogo na terça, Juan, 7 jogos na quarta, um jogo na quinta e um jogo que foi adiado, foi justamente o jogo do Cuiabá. O Cuiabá não joga nessa rodada, justamente com o Vitória, porque o Cuiabá está nas semifinais e faz o primeiro jogo contra a equipe do Vila Nova. O Juan vai atualizar todos os jogos da segunda rodada, menos, como eu falei, o jogo do Cuiabá, que foi adiado, ele que jogaria em casa com a equipe do Vitória, Juan. O Bahia com o Fluminense, vai ter o Grêmio contra o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino contra a equipe do Vasco da Gama, o Atlético Mineiro contra o Criciúma, o Palmeiras com o Internacional, o Fortaleza com o Cruzeiro, o Juventude com o Corinthians, o Flamengo com o São Paulo e o Botafogo com o Atlético Goianiense. Lembrando, Juanzinho, que esses jogos é da segunda rodada, Juan, e o Campeonato Brasileiro da Série B começa nessa sexta-feira, no programa de sexta-feira, nós projetaremos com certeza a primeira rodada da Série B, onde está o Ceará Sporting Clube, lutando para voltar para a Série A do futebol brasileiro. E a Série C também começa também no sábado. No sábado, e a gente tem o Florestinha e o Ferrinho representando o futebol cearense. Times tradicionais de futebol brasileiro também estão na Série C. A Série D do futebol brasileiro começa uma semana depois, apenas no dia 28. O futebol paralelo a isso é um futebol feminino, né? Teve rodada, quinta rodada, Juan vai atualizar os resultados. Tivemos o Internacional perdendo de 2-0 para a equipe do Grêmio, o clássico, o Flamengo 2-2 com o Bragantino, a Ferroviária 2-1 no Fluminense, o São Paulo 3-0 no Botafogo, o Cruzeiro 1-1 com o Real Brasília, o América Mineiro 6-0 no Atlético Mineiro, o Santos perdeu de 3-1 para o Corinthians e o Palmeiras 4-0 no Avaí Kinder. Juanzinho, com isso, a gente tem o G8, lá classifica 8, né? O Corinthians, para surpresa de 0 pessoas, é o líder, 15 pontos em 5 jogos. São Paulo é o segundo, Ferroviária terceiro, o América em quarto, Palmeiras em quinto, o Bragantino em sexto, o Grêmio em sétimo e o Cruzeiro em oitavo. Esse é o G8 do futebol feminino. Juan, tá rolando alguns campeonatos, nosso manjadinho, campeonato cearense, semifinais, o Icasa fez a melhor campanha, ficou aguardando o adversário de Guarani e Cariri, passou o Cariri, a gente teve o primeiro jogo, e o Itapipoca passou pela equipe do Tiradentes, e o Tirol, que foi o segundo colocado, estava aguardando. Então a gente teve um jogo no campo do Cariri e um jogo no Perito Teixeira. O Juan vai atualizar os resultados, lembrando que no final de semana a gente tem os jogos de volta, e quem ganhar, nessa melhor de 2 jogos, quem fizer mais pontos, com certeza estará na primeira divisão do nosso manjadinho em 2025. O Cariri 2-1 com o Icasa e o Itapipoca 2-2 com o Tirol. Com o Tirol. Então, o Juanzinho agora, o Tirol joga em casa com o Itapipoca. Como foi empate o primeiro jogo, quem vencer leva essa disputa. Lembrando, se for empate, outro empate, a disputa, a vaga na primeira divisão vai ser disputada com os tiros livres da marca dos pênaltis.
Então vamos ver o que acontece. Já o Icasa, que fez a melhor campanha, foi surpreendente. Primeira derrota, o Icasa perdeu justamente num momento que não podia perder, tem que ganhar. Se fizer apenas um gol de diferença, vai para as penalidades. Se fizer mais de 2, com certeza estará na primeira divisão do próximo ano. Lembrando, Juan, que o Icasa é o time mais forte, mas não prevaleceu, pelo menos nesse jogo. O Juanzinho, a gente teve também alguns campeonatos, né, foram decididos neste final de semana, tem alguns rolando ainda, e a gente teve mais um repau. O primeiro jogo, com muita violência, o Paysandu, né, o Papão, que está na segunda divisão, estreia com o Santos. O Paysandu tinha vencido o Remo 2-0 e a gente teve o jogo de volta. Juan, como foi esse jogo e quem foi o campeão paraense? Foi o Paysandu 1-1 com a equipe do Remo. Assim tivemos o Papão pela segunda vez seguida sendo campeão paraense. Juanzinho, a gente teve, Juan, no campeonato lá do Amazonas, Juan, a gente teve uma semifinal. As quartas de final deu muita zebra, não foi, Juan? Então o Manaus, nas semifinais, ganhou de 4-0 do Unidos da Alvorada, e o Manauara perdeu de 2-1 para o Paratins. Então isso era a final da segunda fase, Juan. A primeira fase já tinha sido vencida pelo Amazonas. Então a grande final, em jogo único, o Manaus ganhou de 1-0 do Paraty. Então o Manaus foi campeão da segunda fase e fez a final da competição. É uma espécie de primeiro turno. Primeira fase, um turno, foi ganho pelo Amazonas, e o segundo turno foi ganho pela equipe do Manaus. Então, jogo único. O que aconteceu na final lá do Campeonato Amazonense, Juan? O Amazonas 1-1 com o Manaus, e o Manaus venceu nos pênaltis. Lembrou o Campeonato Cearense, tanto pelo um time seu não levar o nome do estádio e o outro da capital, quanto pela decisão nos pênaltis. Com certeza. Então, o Manaus, né, grande campeão lá em Amazônia. Em Sergipe, a gente tinha acontecido o primeiro jogo também. O Sergipe tinha empatado em 1-1. Confiança, a gente teve nesse domingo, Juan, o segundo jogo. O que aconteceu? Quem é o campeão sergipano, Juan? O jogo 0-0, jogo morno, mas a gente teve o Confiança vencendo nos pênaltis a equipe do Sergipe, se sagrando campeão sergipano. Muitos times, Juan, ganham dessas competições nos pênaltis, né? Lá em Roraima, a gente está nas semifinais, apenas jogos. Aliás, 2 já saíram os finalistas, não foi, Juan? Era jogo único. O Juan vai atualizar o resultado dos jogos e qual é a final do campeonato lá de Roraima. O Gás fez 1-0 na equipe do Náutico e o São Raimundo fez 2-1 no Monte Roraima. Anota que esse ano o campeonato a taça vai vir com gosto de gás. Juanzinho, sempre um trocadilho dele aqui. Juan, lembrando que muitas competições decididas dos pênaltis, o Campeonato Paraibano, Juan, a gente teve o Souza empatando em 0-0 com o Botafogo em casa, e a gente teve nesse domingo o jogo de volta, Juan. O Botafogo 1-1 com o Souza, e o Souza ganhou nas penalidades. O Souza, que é uma surpresa dentro do futebol brasileiro. Né? E os dinossauros, né, como é conhecido, lá Souza, a cidadezinha de Souza, é a terra dos dinossauros, e o Souza, Juan, é o grande campeão. Lembrando, Juan, que o Pipico, jogador que já jogou em vários, 18 times do futebol brasileiro, 38 anos, Juan, nunca foi campeão. Nunca foi, parecido com um jogador aí que eu conheço aí, que está jogando a Premier League, aliás, está jogando a Bundesliga esse ano, jogou muito a Premier League, então o Pipico, e nesse jogo era a chance, né, porque o Botafogo tinha empatado com o Souza fora de casa, decidia em casa, e nas penalidades, imagine os senhores, o Pipico isolou a sua cobrança, então contribuiu para que ele continuasse na fila, 38 anos, jogando, vamos supor, talvez aí uns 20 anos, e o Pipico não sabe o que é levantar uma taça, Juan. No Campeonato Capixaba, Juan, era só um registro, né, no Campeonato Capixaba, o Rio Branco, né? Rio Branco de todo jeito, da capital do interior. O primeiro jogo foi 2-1 para o Rio Branco da capital, e a gente teve o jogo de volta agora na capital, Juan. Que foi o Rio Branco do interior fazendo 1-0, e o Rio Branco da capital levou a melhor nas penalidades. O que tem de jogo sendo decidido nas penalidades, não estão brincando. Exatamente, o Rio Branco do interior ganhou de 1-0, não foi? Aí, como tinha perdido de 2-1, então foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu o Rio Branco da capital, aí quase colocava no mato. Em São Paulo, a Série A2 também foi decidida, a gente já conhecia os 2 times que tinham subido, que era o Velo Cruz, treinado pelo Guilherme, ex-centroavante do Galo Mineiro, também do Corinthians,
com Real Noroeste. O primeiro jogo, o Velo Cruz havia ganho de 1-0, Juan. O que aconteceu e quem é o campeão da Série A2? Quem é que vai disputar a Série A1 como campeão, Juan? O Velo Clube empatou em 1-1 com o Noroeste. Em casa já tinha vantagem, só precisava do empate. E foi assim que se consolidou. Velo Clube 1, Noroeste 1. Os dois estão promovidos, só que o Velo Clube vai com um gostinho a mais porque é campeão. Juanzinho, a gente tá acontecendo as semifinais, a gente teve os jogos de ida. Esse campeonato, Juan, é do Amapá. E o Juan, que gosta muito do futebol amapaense, acompanha demais, tem um time lá que realmente passa o trem em todo mundo. E o Juan vai atualizar os jogos de ida, Juan. E foi o Independiente do Amapá, perdendo de 1-0 para o Oratório, que é um dos pequenos de Amapá. Você ser pequeno no Amapá é um negócio de lascar. O Trem fez 1-1 com o Santos do Amapá, né? Dessa vez o Trem não passou. Mas vamos ver o que acontece, para a gente conhecer os finalistas lá do campeonato. A gente vai ficar sempre acompanhando, Juan, sempre acompanhando. A maioria dos campeonatos já terminados, os principais todos já finalizados. Ainda tem a Copa Verde e a Copa do Nordeste, está rolando, né? Inclusive tem jogo nessa semana, o Vila Nova recebe o Cuiabá, por isso que o jogo do Cuiabá foi adiado na Série A, e no final de semana, terceira rodada, vai a vez do Fortaleza não jogar. Foi adiado o jogo com o Criciúma, porque o Fortaleza recebe o Alce na Arena Castelão, para quem passar aí pegar a equipe do Esporte Clube do Recife, o Esporte que eliminou o Ceará Esporte Clube, o Ceará que estará em ação no próximo sábado, às 17 horas, enfrentando o Goiás na estreia da Série A, da Série B do futebol brasileiro. E quem está no Goiás, Juan, é o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo deixou o Fortaleza e está no Goiás. O Thiago Galhardo, né, que tem sempre essa. O Thiago Galhardo é um jogador, bom jogador, né, mas é duas alegrias que ele proporciona aos torcedores a qual o time que ele é contratado. No dia da contratação dele, o torcedor comemora, e no dia da saída, porque é um jogador que causa muitos problemas. Chegou no Fortaleza, foi festa, né, porque vinha justamente do Ceará, do bom campeonato do Ceará, e agora na saída arranjou confusão, pediu para não ser relacionado. Aquele episódio que aconteceu lá com a torcida do Esporte, ele pediu mais uma semana para ficar em casa, o Fortaleza concedeu, ele estava nas festas de Fortaleza, a torcida caiu em cima. Com o Ceará Esporte Clube, a saída também foi bem conturbada. No Vasco nem se fala, estava bem no Vasco, e a saída lá misteriosa. Então ele tem histórico, esse histórico de bom jogador, mas acaba criando problema na hora de sair. Sempre sai pelas portas do fundo. Então chegou lá no Goiás, foi muito bem recebido. Acredito que vai sair do mesmo jeito que saiu do Vasco, saiu do Ceará e agora saiu do Fortaleza. O nosso assunto agora, Juan, é a primeira liga de Portugal. O Casa Piá não vai cair. Mas o Casa Piá, o nosso Casa Piá está aqui firme e forte, Juan. O Sport que é líder, um jogo a menos. Esse jogo acontece, esse jogo atrasado nessa terça-feira. Seguido, não, né, Juan? Seguido de longe do Benfica. Então lá está quase sem disputa. A diferença são 4 pontos com julgamento. Se confirmar essa vitória, são 7, né, Juan? 7 pontos para tirar num campeonato, tirar em 6 jogos, num campeonato que os pequenos não tiram ponto de ninguém, é realmente muito difícil. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 29. O Vizela perdeu de 1-0 para o Deportivo das Chaves. O Benfica 3-0 no Moreirense, o Portimonense 2-2 com o Casa Piá, o Arouca 2-1 no Boa Vista, o Estrela da Amadora 2-2 com o Rio Ave, o Estoril perdeu de 1-0 para o Braga, o Porto 2-2 com o Famalicão, o Porto que não ganha mais de ninguém, até em Portugal, né? O Vitória 1-1 com o Farense, o Gil Vicente perdeu de 4-0 para a equipe do Sport, o Sport que não tá olhando o adversário, só tá metendo gol em todo mundo. Juanzinho, lá na Eredivisie também, o PSV, e 9 pontos à frente do Feyenoord. Eu falei que faltava 7 jogos no campeonato português, só faltam 5, tá certo? E aqui no campeonato da Eredivisie, a diferença são 9 pontos, faltam 4 jogos, então o PSG pode ser campeão já na próxima rodada. O Juan vai atualizar os resultados. O Ajax teve uma boa vitória, né? Foi humilhado em rodadas atrás, pegando de 6-0 do Feyenoord, acabou ganhando de um time que está muito bem colocado, e o Juan vai atualizar os resultados da 30ª rodada da Eredivisie. O Nijmegen 2-2 com o Zulia, o Ajax 2-1 no Twente, o Utrecht 2-1 no Eagles, o Fortuna Sittard perdeu de 1-0 para o Feyenoord,
o Heracles perdeu de 2-0 para o Heerenveen, o Almere City perdeu de 3-2 para o Sparta Rotterdam, o Alkmaar, o AZ no caso, 3-2 no Volks, o PSV 6-0 no Vitesse, lá não tem disputa, e o Schalke 4-0 no Volendam. E a Holanda é um negócio assim, que no caso na Holanda, ou você tem times bons, ou você tem times ruins, não tem essa de times medianos. Lá não tem o meio termo não, Juan. Então, esse final de semana foi histórico no futebol alemão, Bundesliga, primeiro por derrubar, né, 11 anos seguidos, a hegemonia do Bayern de Munique, o grande Bayern de Munique, e a equipe, aliás, ele poderia ter ganho, Juan, sem jogar, né, porque o Bayern de Munique jogou no sábado, um dia antes, e só venceu no finalzinho, venceu 2-0, mas até 70 minutos estava 0-0, mas aí, para a festa ser perfeita, o campo, né, o estádio do Leverkusen lotado, muitos torcedores dentro e fora, né, do estádio fizeram a festa 5-0, uma goleada sensacional, e depois de 120 anos o Bayern Leverkusen é o grande campeão da Bundesliga. Tirando a Champions League de 2002, provavelmente foi o jogo mais importante da história do Leverkusen. Com certeza, então o Leverkusen agora é o grande campeão da Bundesliga, né? E agora o Bayern que vai correr atrás, Juan. Então o Juan vai atualizar os jogos, como eu falei, né? Tem algumas disputas ainda, Juan, principalmente pela uma vaga na Champions League, a Champions League que no próximo ano tem trocentos times, então 4 times se garantem lá na Alemanha, e o Borussia Dortmund está lutando, só o Borussia, né, Juan? O Frankfurt está muito atrás, então lá está faltando apenas 5 rodadas, com 5 rodadas de antecedência, o Leverkusen é campeão da Bundesliga, e com certeza hoje nós vamos tocar o hino do Leverkusen, falei Borussia, do Leverkusen, para toda a torcida do Leverkusen, aqui no Barro Preto, aqui no Ceará, no Brasil e no mundo, Juan. Na Alemanha principalmente. Principalmente os nossos amigos que nos acompanham lá na Alemanha, né, Juan? Então vamos tocar sim para os torcedores do Leverkusen. Leverkusen 5-0 no Bremen, que foi o destaque, inclusive, esse Bremen aqui ele é uma alavanca de títulos, porque nas últimas 2 temporadas o Bayern havia ganhado o título ganhando do Bremen, e agora o Leverkusen ganhou o título em cima do Bremen. O Darmstadt perdeu de 1-0 para o Freiburg, o Stuttgart 3-0 no Frankfurt, o Bayern 2-0 no Deportivo Cologne. Não adiantou de muita coisa. O RB Leipzig 3-0 no Wolfsburg, o Mainz 4-1 no Hoffenheim, o Mönchengladbach perdeu de 2-1 para o Borussia Dortmund, o Bochum 1-1 com o Heidenheim, o Augsburg 2-0 no Union Berlin. E enquanto o Leverkusen é campeão, ninguém menciona que o Stuttgart está na frente do Leipzig e do Borussia Dortmund na colocação. Juan, na Ligue 1, lá na França, na França eles beneficiaram o PSG, como eles têm um jogo importantíssimo nessa terça-feira contra o Barcelona, então eles adiaram alguns jogos, não adiaram só o do PSG para não deixar na vista, né? Mas todo mundo entendeu. Então o PSG... Alô, CBF. O PSG com 10 pontos à frente, lá falta apenas... Para o Bayern faltam 6 jogos, né? Então o Bayern, nas próximas 2 rodadas, que Bayern, meu Deus, no PSG pode ser o campeão lá da França, sempre, não tem disputa, né? Tirando o Lille naquela época. O Juan vai atualizar apenas, só teve 6 jogos, Juan. O Lyon 4-3 no Deportivo de Brest, Stade Brestois, o Clermont 1-1 no Montpellier, o Le Havre perdeu de 1-0 para o Nantes, o Rennes perdeu de 2-1 para o Toulouse, o Strasbourg 3-1 no Reims, o Metz 2-1 no Lyon. O Lyon que foi surpresa na temporada passada, só que esse ano não fez um campeonato nada bom. Juanzinho, pois é. Então o Lyon, Juan, já aparece ali na 7ª colocação, Juan, e lutando por uma vaga já nas competições internacionais, principalmente Liga Europa e Conference League, né? Porque o time que está classificando para a Liga Europa é o Lille. Aliás, é o Nice, Juan. É o Nice, ele está com 44 pontos. O Lens está com 43, está indo para a conferência, e o Lyon já está com 41. Para chegar naquela fase pré-Champions, aquele mata-mata, para pegar o Lille está difícil, tem 6 pontos a diferença e só faltam 5 jogos, então é realmente muito difícil, mas o Lyon, né, para quem estava na lanterna, passou muito tempo na lanterna, se encontra na 7ª colocação, é uma boa recuperação. Ô, Rosinho, vamos falar agora
da Série A Team. Série A Team, lá também não tem disputa. Lá faltam 6 jogos. A diferença, Juan, é 14 pontos. 14 pontos da equipe da Inter de Milão em relação ao Milan. Lembrando, Juan, que se são 14 pontos, está faltando 6 jogos, é sim. Então, ele pode ser campeão nessa rodada, né? Pode ser campeão nessa rodada. Caso vença o seu jogo e o Milan não vença, vai abrir 15, 16 pontos, né? Faltando 15 em disputa. Então, a Inter de Milão pode ser campeão nessa rodada. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 32. Atalanta 2-2 com o Verona, Fiorentina 1-1 com o Genoa, a Inter 2-2 com o Cagliari, a Udinese 1-1 com a Roma. Esse jogo foi abandonado por algum motivo. Sassuolo 3-3 com o Milan, Napoli 2-2 com o Frosinone, o Bolonha 0-0 com o Monza, o Torino 0-0 com a Juventus, o Lecce 1-0 no Empoli e o Lazio 4-1 na Salernitana. A Lazio que está envolvida na final nas semifinais, né, da Copa da Itália. Da Copa da Itália. Lá Liga, Juan, La Liga, lá também faltam 7 jogos. Lá a disputa está boa. São 7 pontos do Real Madrid em relação ao Barcelona. 8 pontos em 7 jogos, né? Os dois times, né, que tem confronto pela Champions League. O Barcelona joga em casa, já ganhou o primeiro jogo fora de casa. E o Real Madrid joga fora de casa, empatou o primeiro jogo 3-3. Já a gente fala de Champions League. Lembrando que o Girona, Juan, está bem colocado, mesmo perdendo o jogo com o Atlético de Madrid. Está ali muito bem colocado. E eu acho, Juan, que ele não perde mais essa vaga na Champions League do próximo ano. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 31 da La Liga. O Sassuolo perdendo de 1-0 para o Valência, Real Sociedade 2-2 com o Almeria, o Atlético Bilbao 1-1 com o Villarreal, Granada 2-0 no Alavés, o Las Palmas perdeu de 2-0 para o Sevilha, o Cádiz perdeu de 1-0 para o Barcelona, o Mallorca perdeu de 1-0 para o Real Madrid, o Raio Vallecano 0-0 com o Retafe, o Atlético de Madrid 3-1 no Girona e o Betis 2-1 no Celta de Vigo. Juanzinho, Premier League, essa sim, você está pegando fogo, 32 jogos, teve time que já fez 33, só faltam 5 rodadas, Juan. E nessa rodada tudo deu certo para a equipe do City. A gente falava aqui, né, que o City tinha um jogo mais fácil, mas o Arsenal e o Liverpool jogavam em casa, então tinha a obrigação de ganhar seus jogos, acabaram tropeçando. Então, o Liverpool caiu para a terceira colocação, o Arsenal é o segundo. E o líder, Juan, faltando 6 rodadas, é a equipe do City. E destacar, Juan, a trauletada que o Chelsea deu, 6-0 em cima do Everton, o garoto lá, ex-City, um garoto novo, pediu para sair do City, o Palmer, fez 4 gols, Juan, 4 gols, já tinha feito no clássico com o Manchester United 3 gols, e agora fez 4 gols. Esse cara está jogando muita bola nesse time jovem da equipe do Chelsea. Juan, é o grande Cole Palmer. O Palmer, exatamente. Juan vai atualizar todos os resultados da Premier League. O Chelsea 6-0 no Everton, o Aston Villa ganhou de 2-0 do Arsenal, o Liverpool perdeu de 1-0 para o Crystal Palace, não tem como. O City fez alguma coisa. Não é possível. O West Ham perdeu de 2-0 para o Bournemouth, para o Fulham, o Bournemouth 2-2 com o Manchester United, o Brentford 2-0 no Sheffield United, o Burnley 1-1 com o Brighton, o Manchester City 5-1 com o Luton Town, o Nottingham Forest 2-2 com o Wolverhampton e o Newcastle 4-0 no Tottenham. E de fato, o PSG perde o francês, mas o City não perde o inglês. Juan, não viu a bola, a equipe do Tottenham pegou 4-0 do Newcastle. Juan, a Champions League, a gente tem nesse meio de semana, né? O Barcelona ganhou 3-2 do PSV, joga em casa, decide em casa. A equipe do Borussia perdeu 2-1 fora de casa para o Atlético de Madrid, recebeu o Atlético de Madrid em casa nessa terça. E nessa quarta, o Real Madrid 3-3 em casa com a equipe do City. O City decide em casa, jogão de bola. E o outro jogo, Juan, é justamente o jogo. Qual é o outro jogo? Acabei dando um branco agora, rapaz. É o Arsenal contra o Porto. Aí já saiu há muito tempo. O Arsenal contra. Não, desculpa. O Arsenal contra o Bayern. O Bayern de Munique. O primeiro jogo foi 2-2 e o Bayern decide em casa. Então, para a gente conhecer os 4 times semifinalistas da Champions League, a gente tem Conference League também. Todos os 4 jogos na quinta-feira e a Conference League também. Então, está no afunilamento dessas competições. Lá na Liga Profissional da Argentina, a gente tem um grupo A
a equipe do River Plate, o bom time do River Plate, Juan, retomou a liderança, é o líder, o Argentino Júnior é o segundo, o Barraca Central. Que Barraca Central é isso, rapaz? Terceiro colocado, o Velho Sarsfield, é o quarto. Grupo B, Juan. Grupo B, o Godoy Cruz. Em primeiro, Estudiantes. Em segundo, o Lanús. Em terceiro, Defesa e Justiça. Em quarto, o Boca está fora neste momento. O Boca acabou entrando, mas nessa rodada saiu. Vai atualizar todos os jogos da 13ª rodada. O Platense 3-1 no Tigre. O Godoy Cruz 1-0 com o Sarmiento Junín. O Deportivo Riestra 0-0 com o Huracan. O River Plate 2-1 no Rosário Central. O Racing Clube 2-0 no Lanús. O Barca Central 3-2 no Instituto. O Atlético Tucumã 3-2 no Ginásio La Plata. O Tajeres de Córdoba 1-1 com Rivadavia. O União Santa Fé perdeu de 2-1 para o Belgrano. O São Lourenço perdeu de 2-0 para o Defensa e Justiça. O Estudiante 5-0 no Central de Córdoba. O News Old Boys perdeu de 3-1 para o Boca Juniors. O Banfield perdeu de 1-0 para o Independente. E o Vélez Sarsfield 0-0 com a equipe do Argentino Júnior, que tomou uma trauletada na Sul-Americana do Racing de Montevidéu. Ô, Rosinho, nessa quarta-feira, a CBF divulgou, né, sua notinha aqui da Copa do Brasil. 32 clubes estarão divididos em 2 potes. Vai ter o sorteio, Juan. Então, qualquer time do pote 1 vai enfrentar qualquer time do pote 2. E o pote 1, Juan, é de acordo com o ranking, quem são os 8 times do pote 1, os melhores ranqueados desses 32 que farão as 16 aves de final, Juan. É o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Fluminense, o Grêmio, o Fortaleza, o Internacional, o Bahia, o Botafogo, o Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense, o Ceará e o Cuiabá. No pote 2 a gente tem o Goiás, o Vasco, o Juventude, o Sport, o CRB, o Vitória, o Criciúma, o Sampaio Corrêa, o Operário de Ponta Grossa, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Brusque, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, porque tudo que tem no Brasil é Ipiranga, o América de Natal, o Amazonas, o Águia de Marabá e o Souza da Paraíba. Então, os principais times do futebol brasileiro estão de olho no grupo 2. O Vasco, né? O Vasco não vem, aliás, estreou bem na Série A, ganhando 2-1 do Grêmio. Então, esses times, os principais times do futebol brasileiro, se desse para evitar o Vasco nessa terceira fase, era interessante, né? Então, vamos ver o que acontece, mas tem prenúncio aí de um grande jogo, principalmente o time que pegar a equipe do Vasco. Rosinho, o GP da China, a Fórmula 1, né? O GP da China vai acontecer no próximo final de semana, é o circuito internacional de Xangai, tá certo? Então, o último grande prêmio que teve foi o do Japão, a gente já falou aqui em alguns programas. Então, Fórmula 1 só no próximo final de semana. Juanzinho, por hoje tá bom, né? Por hoje tá bom. Muitas informações. E a gente agradece nossos amigos que acompanham o Bate-Bola no Facebook, também no YouTube. Mandar mais uma vez um abraço pro Dedé. Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. O Dedé, que é companheiro também dos treinos dos veteranos na Areninha também. O Aurião, um abraço para toda a galera do treino dos veteranos, Grijalba, toda a galera boa, né? O Antônio Filho, o Padre Alain, todo mundo que treina. O treino dos veteranos às segundas e a segunda depois do treino das meninas. E quarta-feira, às quartas-feiras, sempre a partir das 17 horas, nós estaremos na Areninha jogando aquele futebol, tá certo? Nessa semana a gente vai ficar atento ao que vai acontecer, principalmente na Champions League, né? O jogo do Barça, o jogo do Atlético Madrid, principalmente o jogo do Real Madrid com o City e também o jogo da equipe do Bayern de Munique, Conference League também. Vamos ficar de olho na segunda rodada do futebol brasileiro, primeira divisão, e no programa de sexta-feira, com certeza, nós vamos trazer tudo, projetar a Série B do futebol brasileiro e também vamos trazer os confrontos, né, os confrontos das 16 aves de final da Copa do Brasil, né? Vamos ver quem vai pegar o Vasco da Gama, os times que estão no grupo 1. Então vai ser bons confrontos a Copa Milionária do Brasil, tá certo? Então, por hoje tá bom. Mais uma vez agradecer a todos os nossos amigos e vamos ficar agora com o hino do Bayer Leverkusen, campeão, esperou 120 anos para ser campeão da Bundesliga e aconteceu nesse final de semana, um fato histórico, e aqui a gente faz a homenagem, não é isso, irmãozinho? Um abraço, até sexta-feira com mais um bate-bola, se Deus quiser ao vivo. Se não der certo ao vivo, a gente faz gravado e depois coloca nas nossas redes sociais. Um abraço, boa noite.
Mannschaft auf der Welt. Deine Fans sind immer bei dir. Wenn hier ein Spiel beginnt, gibt es nur einen, der gewinnt.